Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tirar uma dúvida que muita gente tem, se é possível fazer dinheiro com apostas esportivas, tá? É uma dúvida que recorrentemente iniciantes me procuram para perguntar. Eu já tive essa dúvida, né, no início. E será? Será que é possível fazer? Fica ligado aí no vídeo e não esquece de dar o like, se inscrever se não é inscrito e seguir também lá no Telegram, beleza? Os links estão na descrição. Tamo junto. Tema meio polêmico porque também dá para você perder muita grana nas apostas, mas também dá sim para você ficar rico, ficar milionário. Claro, todo o sucesso aqui no nosso meio depende muito de esforço, dedicação. Não é um mundo das maravilhas como muitas pessoas vendem por aí, principalmente para vender curso ou vender grupo de tips e enganar os iniciantes, pessoas inocentes, tá? Então, já adiantando, é sim possível, mas pra gente abordar o primeiro tópico, eu queria antes mostrar como é que funciona as apostas a partir de um simulador básico de apostas em um evento que é fácil da gente calcular a probabilidade, que é o lançamento de cara ou coroa, um evento que tem 50% de probabilidade. Então, vamos lá para ver como é que eu quero que vocês entendam como é que se comporta as odds, o juice e onde é que entra a probabilidade qual é a relação das probabilidades do cálculo estatístico de probabilidade de eventos dentro do mundo das apostas, tá? Eu vou abrir aqui essa planilha, é um simulador de apostas para cara ou coroa. Você vê aqui que tem mil entradas. Eu coloquei como padrão o valor da aposta de R$100. E aqui é uma fórmula que eu usei, a fórmula aleatório, para gerar se é cara ou se é coroa. Se for 0 aqui é coroa, se for 1 deu cara. E aqui é a nossa aposta. Eu coloquei como se a gente estivesse apostando sempre cara na odd 2, que é a odd real, digamos assim. A odd real sem o juice desse evento de 50%. Como é que eu cheguei na odd 2, né? É simplesmente dividir 1 dividido pela probabilidade, que é 0,5, ou também 50%. Então, aqui eu vou simular várias situações onde a gente apostava na odd real do evento, a odd sem o juice. Vamos ver o que acontece. Deixa eu minimizar aqui. Cada vez que eu fizer qualquer alteração na planilha, ela vai gerar uma nova combinação de resultados. Você vê que esse primeiro, a gente teve um win rate de 0,48, ou seja, 48%. Vou até colocar aqui dessa forma para ficar mais fácil. Na odd 2 sem o juice, você vê que mesmo sem o juice, essa situação aqui deu um prejuízo de 40 stakes. Eu vou gerar mais algumas situações. Aqui já ficou bem positivo. Aqui ficou positivo, mas nem tanto. Você vê que com altos e baixos. 0 a 0. 0 a 0 também. Você vê que subiu até meados lá e caiu. Isso aqui seria um simulador de apostas aleatórias, né? Apostas aleatórias sem o juice, e mesmo sem o juice, você vê que a variância é muito alta, não tem um padrão de melhoria da nossa análise. A nossa análise não consegue identificar se uma aposta tem valor ou não, a gente simplesmente aposta de forma aleatória e essa forma é quase como se estivesse simulando um apostador iniciante que está ali apostando com base no achismo. Isso não vai te fazer rico com apostas. Essa é a dura verdade. As casas de apostas eles têm modelos matemáticos muito robustos que calculam a probabilidade de forma incrível. É incrível o modelo das apostas. E se uma odd está 1,3, é porque aquela é a odd justa para aquele evento.
não adianta você achar que com base no achismo, o time vem ganhando, não tem como o Real Madrid perder pro Levante. É impossível. Não é impossível. As apostas, ou quer dizer, o mundo do futebol tá cada vez mais nos mostrando que é sim possível acontecer zebra e acontece de forma muito frequente. Então, não tem como, com base em uma análise simplória, simples, você conseguir bater a casa de apostas. É quase impossível, tá? Você só vai conseguir isso com método. E o que eu quero dizer com método? Método é basicamente você criar indicadores que, com base em um histórico, traga uma vantagem de você sobre aquela aposta. Se a sua análise viu que há uma tendência de você obter vantagem em determinada aposta, com base em um histórico, né, que a gente pode identificar através de backtestings, aí sim você consegue obter essa vantagem e lucrar com seu método. Agora eu vou fazer uma modificação aqui, vou alterar a odd. A odd estava sem o juice, né? Eu vou colocar um juice de 1,95. É um juice baixo, né, para um evento que tem probabilidade fácil de ser calculada. Eu botei 1,95, agora a gente vai fazer mais 10 simulações para vocês verem como a tendência de queda é muito maior. Queda. Deu 4. Queda. Aí esse aqui ficou lucrativo, mas quase no 0 a 0. Queda. É assim que as casas de apostas sempre ganham. Essa é uma frase muito popular no nosso meio. É certo que as casas de apostas sempre vão lucrar, porque sempre vão ter apostadores amadores que vão estar ali distribuindo dinheiro de forma aleatória. Então as casas de apostas sempre vão lucrar. Justamente por elas colocarem esse juice. O juice nada mais é do que ela tirar uma taxa do que seria a remuneração do apostador vencedor, certo? Então aqui, ao invés de eu estar ganhando R$100 por cada green, agora eu estou ganhando 95. Então essa seria uma odd injusta, né? Mas é o que elas fazem, é o que elas cobram por trazer uma opção recreativa para o apostador. E é assim que elas fazem dinheiro. Vamos abaixar ainda mais o juice para 1,90. Você vai ver que vai ficar muito negativo sempre. Então, o trabalho das casas é calcular a probabilidade de determinado evento, o que é algo muito difícil. Lançamento de moedas é muito fácil, mas um evento de futebol que envolve diversas variáveis é muito difícil de ser calculado. Eles investem muito em modelos matemáticos para calcular as probabilidades de cada evento. E aplicando o juice naquela odd, eles conseguem obter um lucro exorbitante, principalmente de apostadores iniciantes, amadores, que não sabem desenvolver métodos para obter vantagem nas suas apostas. Então a maioria das pessoas aposta dessa forma, de forma aleatória e usando as odds que já tem o juice aplicado. Então você acaba estando sempre em desvantagem se você não usa um método, certo? Então era isso. Nessa simulação era isso. Eu vou agora mostrar um outro simulador simulando um apostador que já conseguiu desenvolver métodos que trazem vantagem. Eu vou jogar aqui na tela agora. Só um momentinho. Pronto. Bom, aqui a gente tem uma planilha semelhante, né, a que foi mostrada, só que eu fiz algumas modificações. Eu simulei um ano de aposta
inserindo as informações. Valor de stake. O valor de stake varia com base na banca, né? Eu coloquei 1% aqui, mas é possível utilizar até mais do que 1%. Vai depender do método, da odd média do método, enfim, de diversos fatores. O número de entradas, ou seja, 150 apostas, 200 apostas, 250 apostas, 300, enfim. E aqui o ROI. O ROI é o valor esperado para as apostas de determinado método. Esse ROI ele varia de menos 3% a 15%. Então, é claro que o apostador, mesmo que profissional, ele muito provavelmente não vai ficar positivo todos os meses, mas ele vai ter sim uma certa vantagem. Eu coloquei até um valor muito alto de ROI aqui, vou diminuir para 10 para ficar mais real, né? Pronto, coloquei aqui um ROI de menos 3 a 10%, valor ok, tá? E aqui o lucro obtido pelas 150 entradas com stake de 10, tá? Então é isso, aqui é a banca começou com 1.000 e ele faz um aporte de R$100 por mês ao longo de um ano. Você vê que se ele tem métodos lucrativos, ele não aposta na aleatoriedade. Claro que ele tem períodos de prejuízo, períodos onde o crescimento da banca dele fica lateralizado, mas no longo prazo, é por isso que muita gente acaba repetindo essa questão do longo prazo, porque aqui é assim. Então, você vê que tem sempre períodos onde você vai ficar lateralizado, né? Onde você vai até cair um pouco, mas no longo prazo, se você olha num horizonte de um ano, 12 meses, 24 meses, você vê que se você tem um método lucrativo, ele vai te trazer resultado. Então, é sim possível, tá? Isso aqui é considerando um ano em um método que ainda tem certa variância negativa, mas imagine que você aumente aqui o número de entradas. Se você aumente o valor da sua banca, que você aumente o valor do seu ROI, se você diminua o valor da variância, se você consegue aumentar esse seu potencial de ganho, você consegue multiplicar o seu capital diversas vezes. Você vê que eu vou gerar um novo conjunto aleatório aqui. Você vê que vamos ver o valor final da banca aqui, quanto é que fica. Deixa eu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vê que fica ali em torno de 3, 4, 5 até 10 vezes o aumento da sua banca inicial, né? Isso considerando um ano apenas. Imagine que você consiga construir métodos e fica operando eles ao longo de 3, 4, 5, 10 anos. Quanto que esse valor da banca aqui não aumenta? Então, com essa simulação, a gente consegue perceber que é sim possível você multiplicar o seu patrimônio aqui nas apostas. Claro que não é fácil. Eu estou tentando trazer um pouco aqui do meu conhecimento para vocês na série Excel para apostadores, onde você pode estar começando a usar os dados, começando a usar conhecimentos estatísticos para desenvolver um método e com o método você conseguir se tornar lucrativo por conta própria aqui no meio, tá? E claro, outra forma é vocês usando tipsters, né? Ou seja, usando apostas de outros apostadores profissionais. Só que eu preferi não comentar sobre isso no início, porque essa dica, né, pode estar cheia de armadilhas. Muitas vezes as pessoas elas vendem algo que não é real só para pegar o seu dinheiro. Então, se você quer usar tipster, você precisa exigir um histórico, exigir que as entradas sejam planilhadas, de preferência num longo período, num período maior que um ano, talvez, para você perceber se há de fato uma tendência de lucro e o que ele compartilha de entrada, realmente ele registra lá. Porque pode acontecer dele manipular a base histórica de entradas, né? Ou seja,
deixar de considerar alguns heads, ou de fato ser um amador que está se vendendo como um profissional que é lucrativo e na verdade não é. Então, antes de você pagar um tipster e testá-lo, você precisa perceber se ele tem esses indicadores de profissionalismo, que são uma planilha com entradas, ou melhor ainda, um registro de validação matemática do método, dos métodos que ele usa. É uma pessoa que faz muito bem isso é o Luciano, lá da Big Data Bet. É um cara que compartilha muito conhecimento aí com a comunidade. Depois vocês dêem uma olhada no canal dele. Eu vou deixar na descrição um link onde você vai ter acesso aos parceiros aqui do canal. Duas pessoas que ajudam muito a comunidade aí. É o Luciano e o FootPython Trader. E é isso, galera. Acho que deu para esclarecer um pouco a minha visão sobre essa questão, né? De se é possível ficar rico com apostas. Eu acho que deu para perceber que sim, mas que tudo precisa ser muito bem pensado, muito bem elaborado. Você não vai conseguir aqui fazer dinheiro de forma recorrente se você aposta de forma aleatória ou sem método. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Quanto antes você perceber isso, vai ser melhor. Você vai focar no que de fato vai te trazer resultado consistente aqui. E é isso. Valeu. Entrem lá no canal do Telegram para ficarem ligados nos próximos vídeos. E é isso. Tamo junto.